Olá, boa noite. 7h11. A polícia identificou suspeitos de matar 3 pessoas e deixar outras 2 baleadas no bairro Flechal, em Cariacica. As investigações mostram que as vítimas eram inocentes. Começou a retirada das estruturas das caixas d'água que desabaram no condomínio São Roque. Mas não deu tudo certo, não. Olha o que aconteceu na hora que o caminhão estava saindo. Veja também, acidente de trabalho mata um jovem de 20 anos na Serra. E ainda, rodoviários voltam a protestar pedindo o retorno dos cobradores ao trabalho. O governo diz que não haverá demissão e que eles devem ser aproveitados em outras funções. Tudo isso e muito mais agora no ES2. A polícia identificou 4 suspeitos de envolvimento na morte de 3 pessoas no bairro Flechal 1, em Cariacica. A polícia disse que eles também têm envolvimento na chacina na ilha de Santo Antônio e no ataque a moradores de rua na Vila Rubim, ocorridos no ano passado. Vou chamar o repórter Leandro Tedesco, que tem mais informações ao vivo. Oi, Leandro, boa noite. Os atiradores mataram pessoas inocentes nesse caso de Flechal, foi isso que a investigação mostrou? Ei, Dani, boa noite. Boa noite a todos. Sim, a polícia identificou 4 suspeitos de terem assassinado 3 pessoas e ferido outras 2 no bairro Flechal, em Cariacica, no último sábado. A identidade desses 2 suspeitos foram reveladas e eles estão foragidos da justiça. De acordo com as autoridades, esses 2 homens já têm passagem pela polícia por homicídio. Olha, e além desse crime aí, Dani, a polícia descobriu também que a quadrilha que esses 2 suspeitos participam tem ligação com outros 2 crimes que chocaram os capixabas. Foi no ano passado. Vamos acompanhar a reportagem. As investigações da Polícia Civil já apontaram 4 suspeitos de participação no triplo assassinato que aconteceu no bairro Flechal, em Cariacica, no último sábado. Vinícius Domingos Lopes, de 21 anos, e Eric de Almeida Bastos, de 22, estão foragidos. Um controla o tráfico do Morro do Quiabo e o outro é um dos soldados mais violentos que tem naquela localidade. O delegado responsável pela investigação explica que as vítimas eram moradores do bairro, pessoas inocentes e que foram assassinadas por vingança. No dia 31 de dezembro, os criminosos que controlam o tráfico de drogas de Santa Rosa efetuaram um ataque aos criminosos do bairro do Morro do Quiabo. No dia 2, os criminosos do Morro do Quiabo resolveram fazer uma retaliação. Se dirigiram até o bairro de Santa Rosa à procura de criminosos daquele bairro. Como eles não encontraram criminosos no bairro, eles começaram a abordar pessoas aleatórias que estavam passando pela rua. Nenhum dos 5 baleados, nem dos 3 mortos, nem os 2 baleados, tinham envolvimento com o ataque do dia 31 e também não tinham envolvimento com o crime. Segundo as investigações, esses mesmos suspeitos que estão foragidos também têm participação na chacina que aconteceu em uma ilha, na região de Santo Antônio. Foi em setembro do ano passado. 4 pessoas foram mortas e uma ficou ferida. O crime foi no dia 28 de setembro do ano passado. Antes de serem mortas, as vítimas foram filmadas pelos atiradores. A polícia também afirma que o grupo criminoso teve participação no crime onde vários moradores de rua foram baleados na Vila Rubim, em março do ano passado. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. Segundo a polícia, tudo motivado pela disputa do tráfico de drogas. É uma característica dessa organização criminosa, né? Matar a qualquer preço, seja quem for, a qualquer hora. Eles não estão preocupados em identificar os seus alvos, eles estão preocupados em tão somente mostrar um poder de fogo. Para isso, então, eles matam até pessoas inocentes. É de uma irracionalidade muito grande, são irracionais, são intempestivos, não têm compaixão essas pessoas, por isso não podem conviver em sociedade. Temos que prendê-los o mais rápido possível, por isso pedimos ajuda. O 81 é um canal seguro, podem fazer, que a identidade será preservada e a Polícia Civil
agirá sempre para evitar que haja essa sensação de impunidade. Então a gente viu aí o delegado Darcy Arruda afirmando que essa quadrilha, ela quando não encontra o rival direto, desconta mesmo é no morador, é quem estiver passando na frente. A gente viu aí, a polícia divulgou a foto do Vinícius Domingos Lopes, de 21 anos, e do Eric de Almeida Bastos, de 22 anos. Eles estão foragidos. O quarto suspeito, a polícia não divulgou a identidade nem a idade dele, porque pode atrapalhar as investigações. E tem mais um suspeito, que é um adolescente. Tem também a participação de um quinto suspeito que ainda ele não foi identificado pela polícia. A polícia pede a ajuda da população para que liguem para o Disque Denúncia, o 181. Dani, voltamos ao estúdio, é com você. Obrigada, Leandro, que a polícia consiga tirar o mais rápido possível essas pessoas da rua que estão aí colocando tanto terror, né, para a população. Olha, começou hoje a retirada da estrutura das caixas d'água que desabaram no condomínio São Roque, em Cariacica. As partes dessa caixa d'água começaram a ser retiradas nesta terça. Operários usaram maçaricos e guindastes auxiliaram e colocaram as estruturas em um terreno ao lado do condomínio São Roque. Essa foi uma das caixas que veio abaixo na última quarta, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Depois da retirada da caixa d'água, o que ficou foi um buraco enorme, além dos estragos nesse edifício, que ainda está interditado. As ferragens também mostram que o impacto da queda foi grande. Além dessa caixa d'água, essa outra também tombou, mas ficou apoiada sobre um edifício. A parte mais delicada vai ser para retirar aquela caixa d'água que está apoiada sobre um dos prédios aqui do condomínio São Roque. 2 guindastes já estão posicionados aqui no pátio e o trabalho deve acontecer nesta quarta-feira. Logo depois, uma nova vistoria será feita para comprovar que a estrutura do prédio não foi danificada. Por enquanto, os moradores dos 2 edifícios estão fora de casa. Todos os outros estão sem água e se virando como podem. A construtora está fornecendo água, mas ela precisa ser levada até os apartamentos. Essa moradora ajudava o pai dela, improvisando dessa forma. Todo dia sendo assim, moço, tem que pegar o balde de água e subir todo dia. E para qualquer coisa, que água é essa? Para usar para quê hoje? Para tomar banho. Só para tomar banho. Para beber mesmo, a gente encheu 1 litro mesmo. Alguns moradores reclamaram da qualidade da água fornecida pela construtora e disseram que estavam passando mal. Esse fiscal do Transcol disse que a água enviada pela empresa estava dando dor de barriga. Uns falam que é muito cloro na água, né? Aí o pessoal toma, chega lá, rapidinho bebe, já está indo para o banheiro 24 horas. E fora esse absurdo de água aqui que a gente está pegando água de balde para subir para o 5º andar para poder lavar, labutar dentro de casa, essas coisas tudo, entendeu? A empresa hoje enviou galões para todos os apartamentos. Uma fila grande se formou com vários moradores esperando para pegar os galões. O que eles mais querem é que essa situação acabe logo. Rapaz, eu espero que melhore, né, cara? Que normalize, né? Assim não dá, não. É difícil. Aí, seu Elimar, a gente procurou a construtora para saber quando vocês terão água encanada novamente, mas a notícia não é muito boa. A Cobra Engenharia disse que ainda não tem previsão, mas está procurando a melhor e mais rápida solução. Amanhã, os moradores dos blocos 6, 7 e 8 vão ter que sair de casa às 8h30 da manhã para a retirada da segunda caixa d'água, aquela que está escorada no prédio. Mas hoje, quando eles estavam retirando a última parte da primeira caixa d'água, olha só o que aconteceu. Hoje, a retirada da última parte da primeira caixa d'água foi no início da noite. Só que um caminhão não aguentou. O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, registrou o flagrante. E a assessoria disse que a caixa d'água caiu no lugar onde ficaria mesmo e ninguém ficou ferido. Um trabalhador de 20 anos morreu na manhã de hoje num acidente na fábrica onde ele trabalhava na Serra. Rodrigo Gomes Ramos foi atingido por uma estrutura de concreto com mais de 2 toneladas. A movimentação de bombeiros, socorristas e policiais no condomínio de empresas foi grande durante a manhã.
O acidente aconteceu numa empresa que produz pré-moldados de concreto. O auxiliar de produção Rodrigo Gomes foi atingido por uma estrutura de concreto semelhante a essa, com aproximadamente 2 metros de altura e mais de 2 toneladas. Um dos diretores da empresa disse que Rodrigo recebeu treinamento, mas não seguiu um protocolo de segurança. Ele tentou retirar as hastes, né? São barras de ferro que suportam a forma, e não era para fazer esse procedimento. O que remove é um guindaste. Ele foi treinado para isso, mas infelizmente ele removeu a peça manual. Essa peça tem cerca de 2 toneladas e acabou virando em cima dele. O acidente aconteceu às 5h40 da manhã no bairro Taquara 2, na Serra. Funcionários que chegavam para trabalhar na empresa de pré-moldados tiveram que esperar do lado de fora. Estamos prestando toda a assistência possível, inclusive não conseguimos contato com a família, né, para poder avisar imediatamente, então enviamos um carro com o nosso RH, com pessoas, né, dentro do carro para poder fazer um atendimento mais humano possível. A gente sabe que de toda perda, o mal maior aí foi a perda de uma vida, né? A família esteve no DML durante a manhã para liberar o corpo. A delegacia especializada em acidentes de trabalho vai investigar esse caso. Veja a seguir os números atualizados da Covid. De ontem para hoje foram registrados quase 2.500 novos casos no estado. E a Corregedoria da PM vai investigar a confusão envolvendo policiais militares e 2 irmãos em Piúma no fim de semana. 7h22, o S2 volta daqui a pouquinho. S2 de volta com os números da pandemia no estado. De ontem para hoje foram registradas mais 26 mortes e 2.496 casos novos. Total, então, agora de mais de 5.200 mortes e 255.611 casos. O governo do estado decidiu comprar vacinas direto da indústria, mas de acordo com o secretário de Saúde, o estado vai esperar o posicionamento do governo federal e tem a expectativa de que as vacinas comecem a ser distribuídas ainda em janeiro. Pouco provável que existam vacinas disponíveis na indústria para que o governo possa adquirir antes do governo federal. Existe a data apresentada pelo Ministério da Saúde, já com a estratégia da incorporação da vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde apresenta a expectativa de que na última semana de janeiro já tenhamos o início da distribuição das vacinas no Brasil e o registro da vacina da Oxford. Também a vacina Coronavac está entrando nessa semana com pedido de registro na Anvisa, e se a União quiser reiniciar a vacinação da população brasileira ainda em janeiro, já existem vacinas no Brasil produzidas pelo Butantan, que é uma instituição do Sistema Único de Saúde e que ela pode ser utilizada com segurança, que já foi certificada e atestada, na população brasileira. Mas o governador Renato Casagrande acompanhou hoje parte da reunião entre representantes do Ministério da Saúde e governadores de vários estados e saiu desanimado. O governo federal não deu definição sobre a compra das vacinas. O que foi discutido e já tem uma data para começar a campanha de vacinação aqui no Brasil? Não tem data ainda, porque o Ministério ainda não definiu um cronograma, assim, ainda não tomou a decisão de adquirir as vacinas do Butantan de forma objetiva, a vacina da Fiocruz também ainda não. Então, por ausência de vacinas ainda aprovadas pelos 2 institutos brasileiros, não temos ainda todas as fases concluídas, o governo não tem ainda condições de apresentar um cronograma e não tem uma outra relação com outro instituto. O Brasil fez poucas relações com laboratórios, tinha que ter feito mais relações, mais parcerias, mais pré-contratos com o laboratório, porque isso poderia ter adiantado o processo de vacinação aqui do Brasil, como já está acontecendo em mais de 50 países do mundo. E o Brasil até agora ainda não tem uma previsão de iniciar o seu trabalho de vacinação. Ainda sobre a Covid, a pesquisadora Etel Maciel falou sobre a nova variante do coronavírus já detectada no Brasil e disse que ela é, sim, motivo de preocupação. Extremamente preocupante, porque aquelas medidas de distanciamento, aquelas medidas, por exemplo, você pode ir ao restaurante se a mesa estiver a 1,5 metro,
Essas medidas não funcionam para essa variante. Ela é muito mais transmissível. O vírus foi mais eficiente com essa nova mudança em ser mais contagioso. E o cálculo é em torno de 60%, 70% mais contagioso. E hoje o governador Renato Casagrande se reuniu com prefeitos e secretários de saúde de 16 municípios do estado. Uma das decisões dessa reunião foi a criação de um comitê para planejar a retomada das aulas nas escolas municipais e estaduais a partir de fevereiro. O governador também pediu empenho aos prefeitos para cumprir os decretos estaduais com as medidas de combate à pandemia. Mais informações sobre essa reunião você encontra em agazeta.com.br. A gente volta a falar agora da agressão sofrida por 2 irmãos dentro de um condomínio em Piúma. O vídeo mostra o técnico em refrigeração William Martinúcio levando vários tapas no rosto de um tenente da PM. Depois de ser agredido, ele reage e leva socos de um outro policial. O irmão de William também foi agredido. Os 2 acabaram detidos. A polícia diz que agiu depois de receber uma denúncia de que eles estavam num carro com som alto nas ruas de Piúma. A Polícia Militar não afastou os policiais envolvidos na confusão, mas a Corregedoria abriu uma investigação para entender o que aconteceu. O comandante da 10ª Companhia da PM falou sobre a confusão que aconteceu no fim de semana. No registro da ocorrência, diz que esses indivíduos estavam em uma caminhonete em alta velocidade no centro de Piúma, com a caixa de som na carroceria da caminhonete, com pessoas dançando em cima da carroceria, que os policiais, ao tentarem abordar esses indivíduos, tentaram a fuga, os policiais tentaram interceptar, aceleraram o veículo na direção dos policiais, que tiveram que se jogar ao solo para conseguir se desviar do veículo. Continuaram o acompanhamento até conseguir localizar os indivíduos nessa casa onde aconteceu a intervenção final. Com relação à intervenção, ela é necessária, e, por vezes, o policial deve fazer, sim, o uso da força. Era o mais adequado naquele momento, um tapa no rosto, por exemplo? A gente não tem como avaliar a conduta adequada. Como eu disse, nós não estou aqui para emitir a minha opinião pessoal. A gente sabe que tem o processo que vai avaliar, que vai passar depois pela supervisão do Ministério Público e um julgamento final do Poder Judiciário. Então, é esse processo que vai avaliar a conduta do policial. A intervenção foi realizada e, se os procedimentos dele foram adequados ou não, só quando a gente conseguir avaliar todo o contexto da situação. Veja a seguir mais um dia de trânsito complicado no centro de Vitória, num novo protesto de cobradores e motoristas. E ainda, mulheres relatam que foram vítimas de ataques racistas no meio da rua em Vitória. E em Cariacica, uma mulher foi presa por desacato e injúria racial contra um funcionário da Caixa. Agora são 7h30, a gente já volta. Hoje foi mais um dia de protesto dos rodoviários e só terminou depois que o sindicato se reuniu com o governo para discutir a volta dos cobradores. Eu vou chamar o repórter Kaique Dias, que tem mais informações dessa reunião, vai conversar com a gente ao vivo. Ei, Kaique, boa noite. Boa noite para você também, Daniela Abreu. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no S2. Pois essa reunião foi no início da tarde. Os rodoviários querem uma garantia por escrito de que os cobradores não serão demitidos do sistema Transcol. Essa reunião aconteceu hoje no governo do estado, no Palácio Anchieta. Foi conduzida pelo chefe da Casa Militar e também por um assessor especial do governo. Os cobradores, no caso dos rodoviários, também pedem uma audiência com o governador Renato Casagrande. Bom, a gente está aqui na Avenida Vitória agora. Por aqui o trânsito está bem tranquilo nesse momento. Agora, nesse momento, não tem ônibus passando, mas a gente observou vários ônibus passando. Só que aqui, durante a tarde, começou uma manifestação que seguiu até o centro de Vitória e deixou o trânsito complicado mais uma vez. Confira. A concentração foi na Praça de Jucutuquara, em Vitória. De lá, os rodoviários caminharam pela Avenida Vitória e seguiram em direção ao centro da cidade. Uma pista ficou liberada para os carros. O diretor do sindicato explicou que o protesto seria nas garagens das empresas. Todas as garagens, estava a polícia militar lá, aguardando o trabalhador e os chefes de tráfego
ameaçando o trabalhador da justa causa e por isso nós estamos na rua e vão ocupar as ruas. Em frente ao Palácio Anchieta, motoristas aderiram à manifestação e pararam os ônibus. O congestionamento foi inevitável e provocou reflexos, deixando o trânsito lento nos acessos à capital. Passageiros que estavam dentro dos ônibus tiveram que esperar para seguir viagem. Tem mais de 1 hora. Nossa, horrível. A nova manifestação dos rodoviários nessa terça-feira dividiu opiniões. Essa manifestação eu acho certo, porque tem muito pai de família ali que está desempregado e precisando do emprego. Daqui a pouco eles fazem greve de novo, com 1 ano faz 4 greves. Quem é prejudicado? A população. Eu sou contra. Já que eles botaram esse cartão único, eu acho que é porque já não tem mais volta mesmo. Vai ficar muita gente desempregada. Ontem, os rodoviários fizeram uma paralisação surpresa. Os ônibus não saíram das garagens e os terminais ficaram lotados de passageiros. Foi um início de semana tenso. Voltar para casa, né? Porque a gente ainda corre o risco de ficar na rua. O governo criticou o protesto e disse que a retirada provisória dos cobradores foi uma medida de saúde por causa da pandemia. Foi feita toda uma proteção para esta categoria, para que eles não possam se sentir prejudicados. Então, nós estamos falando aí de quase mais de 2 anos de estabilidade, além de todo um aperfeiçoamento para novas profissões, para novas funções das empresas. Então isso é muito importante, garantir isso para a população, para estes trabalhadores. Mas os rodoviários querem garantias de que as propostas anunciadas pelo governo sejam colocadas no papel e oficializadas para a categoria. No final da manhã, representantes dos cobradores e motoristas foram recebidos por uma comissão do governo. E no início da tarde, o protesto terminou e as avenidas foram liberadas. Bom, gente, a Polícia Militar disse pra gente que foi até as portas das garagens para cumprir a determinação judicial de que para que os ônibus não sejam impedidos de sair das garagens. Mas a PM disse que não impediu, foi contra a atuação aí, o protesto no caso dos rodoviários, esse posicionamento da Polícia Militar. A gente procurou o governo do estado mais uma vez, o governo reforçou que os profissionais que atuam como cobradores do sistema Transcol não serão e não podem ser demitidos e eles devem voltar para as suas funções no caso, que serão definidas pelos consórcios, não as funções de cobradores nesse momento. Segundo o governo, os quase 3.000 cobradores estão recebendo integralmente os salários. Além disso, há previsões de cursos e eles também poderão atuar como motoristas. Além disso, há uma outra opção que é o plano de demissão incentivada, segundo o governo do estado, caso os cobradores decidam. Mas eles terão uma estabilidade de 20 meses, é a garantia, segundo o governo do estado, dos cobradores então. Volto com você, Daniela Abreu. Obrigada, Kaique, pelas informações ao vivo aqui no S2. E 2 casos de racismo nessa primeira semana do ano chamaram a atenção. Em um deles, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que fez ofensas racistas contra uma funcionária da Caixa em Campo Grande. Ela foi parar na cadeia por causa disso. No outro caso, a designer de interiores Glauci dos Santos sofreu ataques de uma mulher enquanto caminhava na praia. Só que nesse caso, ninguém fez nada e a mulher que fez a ofensa não foi identificada. Foi numa caminhada no calçadão de Camburi que o pesadelo da Glauci começou. Ela sofreu ataques racistas de uma mulher branca de 30 e poucos anos e ninguém fez nada. Fui colocar água na lixeira que tem aqui e aí eu só ouvi uma pessoa gritando atrás de mim, sai da frente, sai da frente. Quando eu percebi que era comigo, ela já tinha me chocado contra mim. Sua preta, gorda, feia e ainda por cima é burra. Vai pra sua casa. Você não sabe andar aqui, você não devia estar aqui, não. Ainda em choque, Glauci não se calou. Quando chegou em casa, gravou esse vídeo. Eu tenho que me defender por ser preta, por ser gorda, por ser feia. E no pensamento dela por ser burra, disse que eu era pobre. Ok, e qual é o crime ser essas coisas todas? Milhares de pessoas já visualizaram o vídeo. Ela fez boletim de ocorrência, está com medo, mas a Glauci não está sozinha. Na dor e também na esperança de que cenas como essa parem de acontecer. Mel é mulher, negra, jovem e também já sofreu com o ódio de gente preconceituosa. Foi na Ilha do Boi no ano passado. Falando que a praia estava mal frequentada, que só tinha preto e favelado. E quando eu levantei, desceu um grupo de amigos com som e ela falou alto e bom som: nossa, agora sim, chegou a favela toda, um monte de preto.
Ela não esquece as ofensas que sofreu. Eu falei, o que você disse? Ela falou, sim, sua negrinha, chega aqui perto de mim. Eu acho que ela tentou, assim, me chamar para me provocar, para ver se eu ia perder minha razão, para ver se eu ia bater nela, alguma coisa assim. Nos dois casos, mais uma coisa em comum. As agressoras não foram identificadas. Nós precisamos repudiar essa conduta e também buscar responsabilizá-la criminalmente para que isso deixe de acontecer em nossa sociedade. Essa doutora em Direito Constitucional explica que no Brasil o racismo é estrutural. Nós vivemos um momento em que as principais autoridades do país têm fomentado uma segregação, uma discriminação entre pessoas, tratando de uma desigualdade que é de gênero, que é de raça e que é de classe social. Isso não pode continuar desse jeito. Nós estamos passando um tempo tão difícil, com tanta dor, tantas pessoas sofrendo. É um sentimento assim de tristeza e incompreensão. O porquê tanto ódio? Segundo o Código Penal brasileiro, a injúria é crime e pode ser por raça, cor, etnia, religião, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Esse crime pode levar a pessoa à prisão por até 3 anos. Quem presenciar um caso de racismo pode e deve chamar a polícia na hora pelo 190. Aqui na Grande Vitória, a Polícia Civil tem uma seção especializada em crimes de discriminação que funciona na chefatura. Por causa da pandemia, a orientação é priorizar o registro da ocorrência online. E agora a previsão do tempo, a terça-feira foi de sol, calor na Grande Vitória. Amanhã o tempo segue firme, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura fica entre 21 e 32 graus. Tá na hora de terminar o S2, uma boa noite para você, a gente se vê aqui amanhã.